Agora vamos iniciar a metodologia do ensino do teatro. Teatro, jogos dramáticos e criatividade. A introdução. O teatro está inserido no universo das artes e é caracterizado por ser uma atividade que mistura artesanato e sofisticação, teoria e prática, espontaneidade e construção estética, racionalidade e irracionalidade, criatividade e técnica. É também uma arte que mescla palavra, imagem, som, ação, luz, poesia e dramaticidade. É uma arte aberta e dinâmica, que sempre está sendo reinventada. Quando pensamos no ensino do teatro nas escolas, devemos partir de questionamentos básicos e fundamentais, com simples perguntas como estas. Por que ensinar arte na escola? A arte é passível de ser ensinada? Qual é o papel da arte educador? Por que vivenciar e não ensinar? Por que a vivência da criação artística se diferencia tanto da transmissão de conteúdos de outras disciplinas? Vamos iniciar nossas reflexões tentando responder a algumas dessas questões. Ou melhor, gostaríamos de propiciar um espaço de reflexão crítica entre nós. Quando se fala em arte, estamos penetrando num território onde a criatividade é fundamental, assim como a liberdade de pensamento. Nesse território, onde tudo é desconhecido, o papel do orientador é o papel de um cúmplice, que tem como principal objetivo a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento das possibilidades das crianças ou adolescentes. O teatro é geralmente uma das artes mais utilizadas nas escolas, porque cria um espaço generoso onde o jovem ou a criança pode se descobrir como ser criativo. Isso é ótimo, mas muitas vezes as escolas atribuem ao espaço de criação finalidades que não são inerentes a atividades artísticas. É importante nós sabermos que os professores, mesmo sem experiência teatral, podem trazer o teatro para a sala de aula. Esta pode ser uma vivência enriquecedora e inesquecível para todos que dela participarem. Mas o professor que se dispuser a vivenciar uma prática de criação teatral com os seus alunos precisa se despir de vários poderes constituídos e determinados pela forma como se organiza a sociedade em que vivemos. Nós também devemos nos despir dos papéis normalmente atribuídos ao professor e nos dispor a atuar como orientadores, como arte educadores. Primeiramente, o orientador de uma vivência artística deve ter consciência de que o seu papel é de um condutor, de um cúmplice afetivo, e não de um professor que estabelece estilos e valores para seus alunos. O orientador artístico precisa estar disposto a se autoanalisar cotidianamente, refletindo sobre as condições que está criando ou não, para que seu grupo de criança ou jovem possa ter liberdade total de criação e pensamento. A brincadeira, o jogo, não é uma simples recordação de impressões vividas, mas uma reelaboração criativa delas. Um processo através do qual a criança combina entre si os dados da experiência no sentido de construir uma nova realidade, correspondendo às suas curiosidades e necessidades. Todavia, exatamente porque a imaginação trabalha apenas com materiais colhidos na realidade, e por isso pode ser maior no adulto. É preciso que a criança, para nutrir sua imaginação e aplicá-la em atividades adequadas, que eles reforçam as estruturas e alongam os horizontes, possa crescer em um ambiente rico de impulsos e estímulos em todas as direções. Rodari, 1982, página 139. Quando falamos de vivência de criação artística dentro das escolas, estamos falando de um espaço onde o importante é o estímulo à criatividade, o desenvolvimento da imaginação e da fantasia. E esse estímulo à invenção nos leva a valorizar a brincadeira e o jogo, que são fatores fundamentais para a vivência artística. Nos dicionários filosóficos,
e nas enciclopédias que tenho à mão, entre a casa e o trabalho, observarei, primeiramente, como as palavras imaginação e fantasia pertenceram, por muito tempo, exclusivamente à história da filosofia. A jovem psicologia começou a ocupar-se delas há poucas décadas. Não é, portanto, de se admirar que a imaginação nas nossas escolas ainda sejam tratadas como aparente pobre, em desvantagem com a atenção e com a memória, que escuta pacientemente e recorda escrupulosamente, constituam até agora as características do modelo escolar, o mais cômodo e mais maleável. Rodari, 1982, página 37, grifo do original. O espaço da arte dentro da escola precisa funcionar como uma oficina de ideias e experimentações, como um laboratório de fantasia e imaginações. A linguagem do teatro. O teatro tem características e especificidades que nós precisamos compreender. Trata-se de uma arte que engloba atividades de expressão, de comunicação e de reflexão, mas, por ser uma arte, envolve sempre o prazer lúdico de construção de um imaginário. Portanto, o teatro envolve sempre nossas sensações, percepções e sentimento, além da fantasia de cada um. O teatro pode ser vivenciado tanto por artistas profissionais como também por amadores, que são artistas que não vivem da sua arte, mas a vivenciam apaixonadamente. A vivência dos grupos de teatro amadores, assim como das companhias e grupos profissionais, tem características muito diferentes das atividades e da vivência teatral que podemos desenvolver na escola. Esse é um ponto fundamental para nós compreendermos a formação do orientador teatral numa escola. A vivência artística que podemos desenvolver dentro de uma escola deve ter objetivos absolutamente distintos das expectativas de um grupo de teatro que está montando um espetáculo para ser apresentado para um público. Por quê? Porque a vivência artística na escola precisa ter limites definidos e explorados dentro de um ambiente que privilegie, antes de tudo, o jogo e a brincadeira. Consequentemente, vai ocorrer o desenvolvimento da expressividade das emoções, dos pensamentos e das fantasias do grupo vivenciados no processo de criação artística. Essa vivência teatral dentro da escola não deve ser denominada de teatro, mas sim de jogo dramático. Criatividade é sinônimo de pensamento divergente, isto é, de capacidade de romper continuamente os esquemas da experiência. É criativa uma mente que trabalha, que sempre faz perguntas, que descobre problemas onde os outros encontram respostas satisfatórias. Na comodidade das situações onde se deve farejar o perigo, que é capaz de juízos autônomos e independentes, do pai, do professor e da sociedade, que recusa o codificado, que remanuseia objetos e conceitos sem se deixar inibir pelo conformismo. Todas essas qualidades manifestam-se no processo criativo. Rodari, 1982, página 40. Uma oficina de criação teatral dentro da escola deverá funcionar como um laboratório no qual o objetivo principal é o desenvolvimento da criatividade cotidianamente. Também é fundamental trabalharmos para o desenvolvimento da expressão individual de cada aluno e na construção de um grupo que se disponha a jogar, porque um jogo não se joga sozinho, não é mesmo? O jogo dramático. Para a formação do orientador artístico que tenha interesse em trabalhar com a vivência teatral dentro da escola, recomendamos a leitura do livro O Jogo Dramático Infantil, de Peter Slade, 1978. Nesse livro, Slade relata várias experiências com criança,
e faz uma distinção fundamental entre teatro e jogo. Para o autor, o jogo dramático infantil é uma forma de arte por direito próprio. Não é uma atividade inventada por alguém. E ele reforça durante todo o seu livro que a atividade que se desenvolve com criança é o jogo, não o teatro. O jogo dramático é uma parte vital da vida jovem. Não é uma atividade de ócio, mas antes a maneira da criança pensar, comprovar, relaxar, trabalhar, lembrar, ousar, experimentar, criar e absorver. O jogo é, na verdade, a vida. A melhor brincadeira teatral infantil só tem lugar onde oportunidade e encorajamento lhes são conscientemente oferecidos por uma mente adulta. Isto é um processo de nutrição e não é o mesmo que interferência. É preciso construir a confiança por meio da amizade e criar a atmosfera propícia por meio de consideração e empatia. O teatro, a que assistimos dentro de uma casa de espetáculos, realizados por uma companhia de teatro profissional ou amadores, tem objetivos muito claros e uma forma de organização e estruturação que difere totalmente das propostas de vivenciar o jogo dramático dentro das escolas. Uma questão fundamental é sabermos que o teatro é realizado para um público ou para vários tipos de público. E o objetivo maior da companhia de teatro é, além de vivenciar o processo de construção do espetáculo, ensaiar e apresentar a peça para um público. O jogo dramático não tem esse objetivo, e o orientador artístico dentro das escolas não deve conduzir o trabalho de criação e experimentação para um produto final que será apresentado para um público. Teatro significa uma ocasião de entretenimento ordenada e uma experiência emocional compartilhada a autores e público diferenciados. No drama, isto é, no fazer e lutar, a criança descobre a vida e a si mesma através de tentativas emocionais e físicas, e depois através da prática repetitiva, que é o jogo dramático. Nessa brincadeira teatral infantil, existem momentos de caracterização e situação emocional tão nítidas que fizeram surgir uma nova terminologia, jogo dramático. Slade, 1978, página 18, grifo do original. Dependendo da faixa etária, a oficina teatral ou o laboratório teatral poderá resultar no espetáculo, mas o orientador artístico deverá ter clareza e discernimento para que essa necessidade surja do grupo de jovens e não de outras demandas. Com crianças pequenas, não devemos ter como objetivo a encenação para um público, mas somente a vivência dos jogos dramáticos. Os jogos dramáticos permitem uma riqueza de emoções e expressões que devem ser cuidadosamente acompanhadas pelo olhar atento do orientador. Para que a oficina teatral resulte num bom trabalho, é fundamental sabermos que o orientador deve ter um espaço físico mais livre para vivenciar a criação artística com seu grupo. O ideal é uma sala grande ou um salão sem móveis ou carteira, com um piso de madeira e que os integrantes do grupo usem roupas confortáveis que permitam movimentos livres. Para o orientador, é importante conseguir um baú ou uma grande caixa no qual ele possa guardar objetos, roupas e instrumentos que constituirão tesouros para a vivência dos jogos dramáticos. Muitas vezes, o orientador artístico precisa trabalhar em condições difíceis, dentro de salas de aulas comuns, com carteiras. O que fazer? Mesmo com muitas limitações, o que conta nesse trabalho é, acima de tudo, a postura do orientador, o seu espaço interno, emocional
e a capacidade de propiciar ao seu grupo um espaço de liberdade e inventividade. Se você dispõe de pouco espaço e só uma sala de aula para trabalhar, procure afastar as carteiras. Se isso não for possível, faça o que puder e use as carteiras. Transforme-as em montanhas, navios, cavalos ou currais. Uma certa quantidade de movimento pode ter lugar no meio delas. Use ruídos aqui também. Tanto nas melhores condições como nas menos favoráveis, a tarefa do professor é a de funcionar como um guia gentil e suave. Nessa idade, há necessidade de encorajamento e de algum estímulo. Se fala ou o jogo não funciona em dado momento, aprenda a perceber com a sensibilidade quando fizer uma sugestão e que sugestão fazer. E quando não fazê-la, esta é a arte da nutrição para o desenvolvimento. Slade, 1978, página 43 a 44, grifo do original. O jogo dramático também é parte do cotidiano dos artistas de teatro, profissionais ou amadores, pois é um desenvolvimento de uma das etapas fundamentais no processo de criação, que é a improvisação. Durante muitos ensaios, os atores se dispõem a brincar e a jogar uma série de jogos e exercícios que estimulam a criatividade e a expressividade. São exercícios de improvisação e constituem um dos alicerces do trabalho do autor. O teatro profissional ou amador parte de exercícios de improvisação, mas sempre com o objetivo de produzir uma encenação. Um espetáculo de teatro profissional ou amador envolve uma equipe de técnicos e criadores. Ao abrir as cortinas, vemos os atores, mas para que o trabalho deles chegue até o público, vários profissionais construíram essa poética. Teatro é sempre uma arte coletiva, em que muitas funções são desempenhadas por vários profissionais. A criação do texto, o autor ou autora, a direção do espetáculo, o cenário, os figurinos, os adereços, a iluminação, o designer de luz, a maquiagem, a trilha sonora, a preparação corporal e muitos outros itens conforme a complexidade do espetáculo. Além dos criadores, numa montagem profissional, temos sempre uma equipe de técnicos que exercem funções muito importantes para que o espetáculo aconteça. São pessoas que executam a luz, o som, a maquiagem, toda a movimentação de cenários e adereços que envolvem recursos e técnicas executadas pelos maquinistas. O contrarrega as camareiras, os maquinistas e muitos outros profissionais, de acordo com o tamanho da peça. A improvisação. A improvisação sempre existiu dentro da prática teatral. Temos o conhecimento do jogo de improvisação que existia no teatro da Renascença, chamado de comédie dell'arte, em que os atores se baseavam no roteiro com situações dramáticas, com personagens típicos e improvisavam livremente, contracenando e divertindo a plateia. Entretanto, foi a partir dos anos de 1960 que grupos de teatro nos Estados Unidos da América e posteriormente em todo o mundo passaram a investigar sobre os processos de criação da cena e trouxeram para o primeiro plano as experimentações com improvisação. O livro Improvisação para o Teatro, Spolin, 1982, é o resultado de muitos anos de trabalho com jovens nos Estados Unidos, onde Viola Spolin criou seu método com base no conceito básico de que o teatro é um jogo. Em inglês, player pode significar tanto jogador como ator, mesmo existindo a palavra actor, assim como a palavra play pode significar jogo ou
peça de teatro. Spolin faz a opção por utilizar somente a palavra player na sua proposta, na qual todos são jogadores. Todas as pessoas são capazes de atuar no palco. Todas as pessoas são capazes de improvisar. As pessoas que desejarem são capazes de jogar e aprender a ter valor no palco. Experienciar é penetrar no ambiente, é envolver-se total e organicamente com ele. Isto significa envolvimento em todos os níveis: intelectual, físico e intuitivo. Dos três, o intuitivo, que é o mais vital para a situação de aprendizagem, é negligenciado. A espontaneidade cria uma explosão que por um momento nos liberta de quadros de referência estáticos, da memória sufocada por velhos fatos e informações, de teorias não dirigidas e técnicas que são, na realidade, descobertas de outros. Spolin, 1982, página 3 a 4. Aqui estão descritos vários exercícios cujo objetivo maior é a criação de um ambiente de jogo que estimule a criatividade e a espontaneidade. A autora expõe o seu método em etapas para todos aqueles que querem conhecer as proposições do jogo teatrais. O livro de Viola Spolin é fundamental e não necessariamente precisa ser seguido na ordem estabelecida. O orientador pode experimentar vários exercícios escolhidos dentro do livro e anotar as suas experiências, desenvolvendo a capacidade de percepção do desenvolvimento do seu grupo diante de cada um dos exercícios. Qualquer jogo digno de ser jogado é altamente social e propõe intrinsecamente um problema a ser solucionado, um ponto objetivo com o qual cada indivíduo deve se envolver. Deve haver acordo de grupo sobre as regras do jogo e interação, que se dirige em direção ao objetivo para que o jogo possa acontecer. Todas as partes do indivíduo funcionam juntas, como uma unidade de trabalho, como um pequeno todo orgânico dentro de um todo orgânico maior, que é a estrutura do jogo. Spolin, 1982, página 5. Viola Spolin faz várias reflexões ao longo do seu livro sobre o papel do orientador artístico. A sua proposição de se encarar o ambiente da vivência teatral como um ambiente de jogo é estimulante e provoca uma mudança de atitude diante de valores pré-estabelecidos que envolvam qualidade artística, beleza, competência e outros termos, que são comumente associados ao trabalho dos atores. Dentro do método criado por Viola Spolin, é fundamental que o professor e orientador não utilize termos de julgamento, evitando todas as palavras que possam fechar portas para a criatividade dos alunos. A avaliação dos exercícios deverá ser objetiva, analisando junto com os alunos se os objetivos propostos foram alcançados. Improvisar parece tão simples, mas é necessário que seus valores e seu sentido filosófico sejam assimilados por todos aqueles que se interessam pelo trabalho de orientador artístico. O orientador precisa acreditar na beleza da vivência do jogo teatral a cada dia de trabalho na oficina de criação. Nesse trabalho, a autoanálise e o despojamento de valores como critérios de qualidade e julgamento são fundamentais. O procedimento para o professor-diretor é basicamente simples. Ele deve certificar-se de que todo aluno está participando livremente a todo momento. O desafio para o professor ou líder é ativar cada aluno no grupo respeitando a capacidade imediata de participação de cada um. Nem sempre o aluno pode fazer o que quer. O professor acha que ele deveria fazer, mas na medida em que ele progridade, suas capacidades aumentarão. Trabalhe com o aluno onde ele está, não onde você pensa que ele deveria estar. Spolin, 1982, página 9. No ambiente de uma oficina de criação teatral, é muito importante que todos se sintam livres para criar.
mas como em todos os jogos, as regras de convivência e de vivência devem ser estabelecidas desde o primeiro dia e reafirmadas pelo orientador a cada encontro. Como orientadores, nós devemos ter em mente que aquele grupo heterogêneo precisa ser orientado e conduzido para sua transformação em um grupo operativo. Um grupo de pessoas, crianças ou jovens que, a cada encontro, estarão construindo uma realidade que ainda não existe e que é a própria essência da arte. O importante nesse tipo de experimentação é que todos se sintam capazes de criar, de inventar. O orientador pode começar com temas muito simples, dividindo os participantes em 2 ou 3 grupos e pedindo-lhes que criem uma cena. Inicialmente pode ser sem palavras, que expresse sentimentos como alegria, tristeza, raiva e medo. Cada grupo deve ter um tempo determinado para discutir e inventar uma situação que possa transmitir esse sentimento. Para tanto, deve ter a oportunidade de conversar, criar a sua história, preparar-se. É surpreendente como os grupos se desinibem, conversam, riem juntos. De repente, todos querem dar a sua opinião. O orientador não deve interferir diretamente no trabalho de cada grupo, mas pode passar de um em um, se necessário. Não convém julgar ou dar as alternativas. É necessário deixar que cada grupo encontre o seu caminho. Quando a improvisação é apresentada para os outros, todos os grupos devem ser tratados da mesma maneira. O importante é questionar se eles atingiram seus objetivos, se todos compreenderam o sentimento que cada grupo quis expressar. Dória 2009, páginas 54 a 56. A improvisação é fundamental para que aconteça o jogo dramático, que pode ter várias etapas de acordo com a faixa etária das crianças. O jogo dramático tem características próprias. 1. Não tem como objetivo um espetáculo de teatro. 2. Parte sempre de um trabalho coletivo de criação. 3. O professor orientador tem o papel de estimular a criatividade do grupo com perguntas que levem o grupo a buscar novos caminhos, sem, contudo, limitar essa criatividade com uma lógica própria. 4. O jogo pessoal é intenso, não tem um tempo determinado para acontecer e necessita da participação do professor o tempo todo. Algumas vezes como personagem, outras como orientador, conduzindo o fio dramático que ficou estabelecido na fase de preparação, sem fechar as portas para novas ideias. 5. Na fase de preparação, o professor pode alimentar o jogo dramático com ideias, livros, histórias, pesquisas, poemas, lendas e mitos. 6. No jogo projetado, podemos trabalhar com bonecos construídos junto com as crianças. Estes podem ser feitos também a partir de materiais simples e cotidianos, aos quais podemos dar vida e características de personagens, como uma colher, um saco de papel, uma bola, uma luva, em que podemos colar cabelos, bigodes, olhos. É possível também usar objetos que não se transformem em pessoas, mas que se tornem personagens, como um guarda-chuva, uma panela, uma cadeira, que certamente terão muitas histórias a contar. 7. No jogo dramático não há palco nem plateia, mas um espaço total no qual, em alguns momentos, algumas crianças podem parar para ver o que os outros estão fazendo. É importante deixá-las ver um pouco, mas depois estimulá-las a entrarem novamente no jogo, continuando a história ou modificando-a radicalmente. Para uma maior familiaridade com os processos de criação e improvisação, sugerimos a você a leitura do livro 2000 Exercícios e Jogos para o Ator e o Não Ator com Vontade de Dizer Algo através do Teatro, de Augusto Boal. Trata-se de um livro escrito com base na experiência prática do autor, que foi dramaturgo, ator e diretor, criador do método reconhecido internacionalmente, o chamado Teatro do Oprimido. Augusto Boal
teve uma participação significativa na história do teatro brasileiro, integrando o grupo de teatro Arena. Além de influente participação política, o grupo foi também responsável pela criação de uma dramaturgia essencialmente brasileira, na qual o povo brasileiro passou a ocupar o papel principal em seus espetáculos. O jogo dramático com criança na pré-escola. O teatro tem sido uma arte muito explorada nas pré-escolas e, aparentemente, parece uma forma simples e fácil de se trabalhar com as crianças. Mas essa aparente facilidade é altamente enganadora se o trabalho do orientador artístico não está com base em conceitos sólidos de improvisação e jogos dramáticos. Quando trabalhamos com criança nessa faixa etária, devemos saber que é necessário uma boa dose de delicadeza e clareza nos objetivos a serem alcançados. Essa clareza só se pode conseguir se existir na prática diária uma reflexão sobre a diferenciação do teatro como arte da representação para um público e o jogo dramático infantil. Peter Slade orientou durante muitos anos jogos dramáticos nas escolas públicas na Inglaterra e formou orientadores com base em sua vivência com grupos de crianças e jovens. Para Peter Slade, 1978, página 35, as crianças são artistas criativos, mas pense bem antes de oferecer-lhes coisas passantes, tais como o nosso teatro, para as copiarem cedo demais na sua vida. Comecemos aos, digamos, 5 anos de idade, antes dos quais se fez tudo para evitar exibicionismo e para compartilhar a experiência das crianças. Aos 5 anos, continue a evitar teatros e palcos, peças escritas. A criança irá criar com a sua ajuda, por isso vamos estimular a improvisação, movimento, situação e linguagem improvisadas. Eu o faria usando o som. Um outro pensador que pode nos ajudar e muito em nossa reflexão sobre o trabalho de criação artística com criança é Giannini Rodari, autor de Gramática da Fantasia, de 1982. É um livro que várias bibliotecas públicas no Brasil adquiriram e que deve ser lido e apreciado. Giannini Rodari é um apaixonado pela arte de inventar e comenta assim como iniciou esse livro. No inverno de 1937, comecei a lecionar italiano para crianças em casa de judeus alemães que ingenuamente acreditavam ter encontrado na Itália um refúgio contra perseguições raciais. Um dia, nas Frammenti di Novalis, encontrei algo que dizia: se tivéssemos uma fantasia, assim como temos uma lógica, estaria descoberta a arte de inventar. Era muito bonito. Poucos meses depois, deparando-me com os surrealistas franceses, acreditei encontrar ali, em seus esquemas de trabalho, a fantasia que Novalis procurava. Eu, naquele momento, dava aulas na escola primária. Devia ser um péssimo professor, pouco preparado para o trabalho, com a cabeça repleta de ideias, contava às crianças um pouco por simpatia, um pouco pelo prazer do jogo, histórias sem a mínima referência à realidade ou ao bom senso, histórias que inventava servindo-me das técnicas iniciadas por Breton. No seu livro, Giannini Rodari propõe os orientadores artísticos uma espécie de desautorização com base numa mudança de valores na relação que se estabelece com as crianças, privilegiando o estímulo à fantasia e à imaginação. Ele propõe várias formas de estimular a criatividade,
todas elas passíveis de serem utilizadas por orientadores teatrais para estimular o jogo dramático com as crianças. A imaginação da criança, estimulada a inventar palavras, aplicará seus instrumentos sobre todos os traços da experiência, que provocarão sua invenção criativa. As fábulas servem à matemática como a matemática servem a fábulas. Servem à poesia, à música, à utopia, à política, em suma, ao homem inteiro, e não só ao fabulista. Servem exatamente porque, na aparência, não servem para nada, como a poesia e a música, como o teatro e o esporte. Caso não se tornem uma profissão, servem ao homem completo. Se uma sociedade baseada no mito da produtividade e na realidade do lucro precisa de homens pela metade, fiéis, executores, diligentes reprodutores, dóceis, instrumentos sem vontade própria, é sinal de que está mal feito, é sinal de que é preciso mudá-la. Para mudá-la, são necessários homens criativos, que saibam usar sua imaginação. Em sua obra, Giannini Rodari fala de várias experiências que ele desenvolveu com crianças, visando fundamentalmente ao exercício da liberdade da criação, sempre estimulando a criatividade através do exercício da imaginação com as palavras. Rodari nos aponta várias possibilidades e formas possíveis para trabalharmos com crianças numa oficina de jogos dramáticos. Alguns exemplos de propostas de Rodari. 1. Uma palavra dita ao acaso pelo professor para que o aluno crie uma história livremente. 2. O binômio fantástico luz e sapatos, cão e armário. A proposta é sugerir duas palavras que não têm entre si nenhuma relação direta, para que as crianças criem uma história fantástica. 3. O que aconteceria se a sua cidade fosse invadida pelo mar? O que aconteceria se os marcianos dominassem a Terra? 4. Errando as histórias. Era uma vez Chapeuzinho Verde. O orientador inicia uma fábula bastante conhecida, errando, como no exemplo acima, as crianças irão contestar, o orientador corrige, mas na frase seguinte erra novamente. As crianças contestam outra vez, porque gostaram das histórias como elas são. Em alguns momentos aceitarão uma mudança com humor e a história será recriada. 5. Chapeuzinho Vermelho no helicóptero. O orientador adiciona a uma história conhecida um elemento estranho, para que a turma crie coletivamente uma nova história. 6. Salada de fábulas. O orientador mistura personagens de histórias diferentes, como Cinderela e Chapeuzinho, e cria uma frase que permita às crianças continuarem as histórias, estimulando-as com perguntas como quem, como era a roupa dela, onde ela estava, e daí? O que mais aconteceu? 7. O Homem de Vidro. Criação de histórias absurdas a partir de uma frase. 8. A criança como protagonista era uma vez um menino chamado Carlos, que tinha 7 anos, assim como você. Nos jogos dramáticos, é possível iniciarmos nosso trabalho com uma das propostas de Giannini Rodari e depois do exercício da liberdade de criação oral, podemos incentivar o uso da palavra por todas as crianças do grupo e o prazer da criação coletiva. Podemos partir desse núcleo gerador de ideias ou fábulas para uma vivência intensa de jogos dramáticos. O importante é o prazer de jogar.
o aspecto lúdico da arte e nunca jamais a preocupação com a representação figurativa dessa fábula. Por quê? Porque o jogo dramático não pretende resultar numa montagem de um espetáculo e deve ser vivenciado intensamente a cada dia. Seu grande objetivo é criar um espaço de liberdade para a criação e a vivência lúdica da arte. Em 1985, tive uma experiência como orientador de teatro nas pré-escolas José de Alencar e Nice Braga, que pertenciam ao Instituto de Previdência do Estado do Paraná. Foram experiências distintas porque na escola Nice Braga meu contato era com os professores, preparando-as para serem capazes de utilizar o jogo dramático com seus alunos. Já na escola José de Alencar, meu contato era diretamente com as crianças de 2 a 6 anos. A escola tinha uma grande área livre com grama e algumas árvores, e todos os dias eu iniciava o trabalho de criação dentro da sala de aula e depois, naturalmente, o trabalho se expandia para a área livre. A minha proposta era a criação de histórias e a vivência do jogo dramático. Eu sempre iniciava o trabalho sentando no chão com as crianças em círculo, que acredito ser a melhor forma para iniciar um trabalho com um grupo, e propunha algum tema para a criação de histórias. Utilizei muitas ideias de Rodari que sempre foram muito frutíferas. As crianças se empolgavam e a aula inteira era mágica. Certa vez estávamos vivenciando uma história na qual todos nós, inclusive eu, éramos índios seguindo uma trilha. Quando um aluno parava, eu perguntava o que aconteceu. Perguntava como índio e não como professora. Se o aluno não respondia, eu perguntava, também como índio. O que você está vendo ali? O aluno certamente dizia algo, um rio ou um astronauta. Independente do que ele dissesse, eu chamava todos os outros índios e dizia com mistério e magia: olhem lá, longe, vejam o que ele viu, vamos até lá? Sendo uma história de índios, uma criança diz algo absurdo para um adulto, como por exemplo, que apareceu uma caixa de fósforo andando e falando, nunca devemos dizer que é impossível, que não pode. É possível e é genial. É criação sincera e espontânea. E esse é o objetivo maior do jogo dramático infantil. A experiência nessa pré-escola foi maravilhosa e única. Durante meses eu me encontrei com aquelas pequenas crianças e criamos muitas histórias. Vivenciamos cada uma delas, utilizando algumas fantasias, alguns tecidos grandes que nos ajudavam um pouco, mas basicamente utilizávamos a imaginação e o corpo, a emoção e a sensibilidade de cada um de nós. Na pré-escola Nice Braga, eu orientava as professoras semanalmente para que elas iniciassem o trabalho do jogo dramático com as crianças. Foram feitas várias experiências a partir de poemas de Cecília Meirelles e de histórias da literatura infantil brasileira, com autores como Silvia Orthoff e Ziraldo, que estimulavam a imaginação das crianças. A ideia era ler para as crianças e seguir a mesma proposta de liberdade de jogo dramático, estimulando-as à criação sem qualquer preocupação com a linearidade do poema ou da história. A literatura aqui funcionava como som para Peter Slade, como estímulo imaginativo, como fonte de criação. Nessa instituição foi possível desenvolver um jogo dramático coletivo diretamente com as crianças, a partir da leitura de lendas, mitos e sonhos dos índios
chavantes. Líamos as histórias, as crianças escolhiam aquelas que gostavam mais e criávamos vivências dramáticas a partir do tema selecionado. Uma tarde reuni todas as crianças na área externa da escola e vivenciamos um grande jogo dramático, com a participação de todos os professores e crianças, como índios, numa experiência inesquecível. Dória, 2009, páginas 175 a 177. A experiência de trabalhar com crianças da pré-escola é extremamente difícil para um orientador artístico, porque ele deve se dispor a quebrar todas as regras, a se despir de todas as expectativas formais em relação a qualquer forma artística. Entretanto, devemos saber também que essa é uma experiência enriquecedora e profunda, porque mostra como o jogo dramático é uma vivência própria da criança, um direito próprio, um exercício pleno da fantasia e da imaginação. O jogo dramático com crianças de 7 a 11 anos. O jogo dramático com a faixa etária de 7 a 11 anos é sempre muito estimulante e enriquecedor, por serem crianças com uma maior maturidade em relação às crianças de pré-escola. Podemos criar em nossas atividades um grupo de trabalho no qual a oficina de vivências teatrais possa ocorrer adequadamente. Para Peter Slade, é necessário subdividir esse grupo em dois, crianças de 7 a 9 anos e de 9 a 11 anos. Ele sugere para o primeiro grupo que nós continuemos o trabalho anterior, mas estimulando agora a criança com cenas mais longas. Nessa etapa, é interessante que trabalhemos com o jogo das ideias, no qual o orientador propõe que as crianças falem de ideias, com base em frases soltas, e depois amarrem essas ideias e criem uma história. Um exemplo desse exercício é descrito por Peter Slade no seu livro O Jogo Dramático Infantil, onde o orientador joga com as crianças. Vamos ter alguma ideias? Criança, um rio. Outra, um garotinho. Outra, Salgueiro Chorão. Outra, Mãe Horrorosa. Bom, agora aí vai a nossa história. Eu era uma vez um garotinho que tinha uma mãe horrorosa. Ela batia nele, deixava-o passar fome e o obrigava a trabalhar metade da noite. Ele nunca recebeu um doce, nem mesmo um chiclete de bola. E eles moravam perto de um rio estreito e prateado, da cor da lua. Ele dormiu e sonhou que um salgueiro chorão se inclinou sobre ele e cantarolou uma cantiga de folhas. Slade, 1978, página 46, grifo do original. A história é longa e cheia de percalços e aventuras para o garotinho. Slade relata como as crianças se envolveram. O orientador somente sugeria onde poderia ser a casa do menino. Quais crianças poderiam fazer o rio? Quais fariam os animais da fazenda, estimulando-as a participarem? Era uma turma grande, então muitas crianças representavam vários personagens coletivos, como o rio, os animais, as árvores. Para o segundo grupo de crianças de 9 a 11 anos, Peter Slade acreditava que o jogo dramático já havia se consolidado, pois são crianças que já o vivenciaram nos anos anteriores. Sugeriu então trabalhar com mitos e lendas. O autor não recomenda a utilização de peças escritas, mas sim o emprego da literatura apenas como tema para as improvisações. Com essa faixa etária também é possível utilizarmos as propostas de Viola Spolin, de 1982, do livro Improvisação para o Teatro. Como a autora propõe um ambiente de jogo com regras claras de convivência entre os jogadores, este pode ser um excelente campo de trabalho.
A técnica de solução de problemas usada nas oficinas de trabalho dá um foco, objetivo mútuo ao professor e ao aluno. Em palavras simples, isso significa dar problemas para solucionar problemas. Ela elimina a necessidade de o professor analisar, intelectualizar, dissecar o trabalho de um aluno com critérios pessoais. Isto elimina a necessidade de o aluno ter que passar pelo professor e o professor ter que passar pelo aluno para aprender. Ela proporciona a ambos o contato direto com o material. Desse modo, desenvolvendo o relacionamento ao invés da dependência entre os dois. Ela torna a experiência possível e suaviza o caminho para que pessoas de formação diferentes trabalhem juntas. Spolin, 1982, página 19. Quando o foco é a solução de problemas, não há um modo certo ou errado para essa solução, e o ambiente que se cria na oficina é de trabalhar contínuo e de parceria. Podemos citar como exemplo um dos exercícios iniciais propostos por Viola Spolin em 1982, dentro do capítulo que ela chama de orientação. O exercício chama Quantos anos eu tenho? E é realizado individualmente, um a um. Vejamos a seguir a descrição do exercício. O professor diretor estabelece onde simples, de preferência um ponto de ônibus. O cenário inclui banco na frente do palco e a fachada de uma loja ao fundo. O jogador escreve a idade num pedaço de papel e dá para o professor diretor. Antes de ir para o palco, o jogador entra no palco e espera o ônibus. Cada jogador tem 1 ou 2 minutos para o exercício. Ponto de concentração. Na idade escolhida, instrução: o ônibus está a meia quadra do ponto, ele está cada vez mais perto. Chegou. Avaliação: quantos anos ele tinha? Ele mostrou ou contou. As qualidades de idade são sempre físicas. As diferenças de idade são parte de uma atitude em relação à vida. Ele viu o ônibus ou estava simplesmente ouvindo as instruções. Spolin, 1982, página 61 a 62, grifo do original. Esse é um exemplo de forma de trabalho de Viola Spolin numa oficina de improvisação. Todos os exercícios propostos por ela terão como objetivo o desenvolvimento da concentração dos alunos e da percepção de trabalho em equipe, ressaltando o caráter de jogo e não de representação nesse tipo de oficina. Quando Viola Spolin fala em palco, ela propõe que se defina uma área de palco e de plateia, pois todos os seus exercícios têm como base um grupo de jogadores que estão jogando e o outro grupo que está observando e avaliando o jogo. Essa é a sua forma de trabalho e, como afirmamos anteriormente, seus exercícios podem ser estimulantes e geradores de novas proposições, mas não necessariamente precisam ser seguidas passo a passo. Um outro exemplo de exercício simples proposto por Viola Spolin se encontra no capítulo onde o exercício se chama O que está além e também deve ser realizado por um jogador de cada vez. O jogador deve sair ou entrar em um ambiente, ou ambas as alternativas. O palco é usado apenas como passagem, não deve haver outra ação do que aquela necessária para comunicar à plateia de que lugar ele veio e para onde vai. Sugira que o palco é apenas um corredor vazio que conduz de uma porta à outra. Ponto de concentração: mostra de que lugar veio e para que lugar vai. Avaliação: de que lugar ele veio, para que lugar ele foi. Ele mostrou ou contou. É possível mostrar o que está além, sem realizar qualquer atividade no palco? A avaliação deve referir-se somente ao ponto de concentração. Estamos apenas interessados na área da qual o autor veio e para a qual ele vai. Spolin, 1982, página 91 a 92, grifo do original. Todas as proposições de Viola Spolin podem ser utilizadas com diferentes faixas etárias. O importante é que o orientador de uma oficina de criação e vivência teatral perceba o grupo que se formou em cada uma das turmas que ele vai trabalhar
e estimule os alunos com exercícios para conseguir um ambiente de criação e liberdade e de organização de grupo. As proposições de Peter Slade de 1978 nos conduzem a exercícios mais lúdicos e poéticos, que podem ter uma grande receptividade por um grupo que se sensibilize com elas. Já as propostas de Viola Spolin em 1982 podem ter uma grande receptividade num grupo que se disponha a vivenciar uma dinâmica mais intensa de jogos. O jogo dramático e a vivência teatral com grupos de 11 a 13 anos e de 14 a 16 anos. Nas atividades que vamos desenvolver na escola, provavelmente iremos trabalhar constantemente com faixas etárias diferentes. Essas faixas etárias podem ser subdivididas em duas: crianças de 11 a 13 anos e jovens de 14 a 16 anos. Nem sempre temos a oportunidade de dar continuidade a um grupo de alunos, desde a primeira série até a sexta ou oitava séries. Na maioria das vezes, vamos encontrar uma turma nova a cada ano, uma turma que jamais participou de um jogo dramático e que, nessa faixa etária, pode apresentar resistências enormes. Peter Slade sugere que o orientador deve encorajar o trabalho no espaço do show, sem utilização de palco. Se as crianças forem inexperientes, comece com as crianças menores, construindo uma história ou situação com ideias reunidas entre as crianças e as suas. As histórias serão mais elaboradas com espaços mais determinados, mas o processo de criação é o mesmo. Os exercícios podem ser aprofundados, mas a dinâmica de uma oficina de criação é sempre a mesma: o estímulo à descoberta da expressividade de cada aluno e a construção de um espaço coletivo de criação e vivência teatral. Também, com esse grupo de 11 a 13 anos, as proposições de Viola Spolin podem surtir um grande efeito e ajudam o orientador a criar um ambiente propício para a criação artística. Já para o grupo de 14 a 16 anos, Peter Slade propõe a utilização de peças escritas em ensaios, com o objetivo de realizar uma apresentação. Entretanto, se o grupo não tiver vivências do jogo dramático, é sempre bom começar com jogos para depois iniciar o trabalho com peças escritas. Os próprios alunos podem escrever as peças, trabalho que pode ser muito estimulante para todo o grupo. Também é possível partir da leitura de peças já escritas e de acordo com seu núcleo dramático, dar liberdade para o grupo modificá-la, trazendo a discussão daquela peça para a realidade de cada um. A oficina teatral com adolescentes e jovens. Num trabalho de criação, adolescentes e jovens podem ser grandes parceiros, mas é muito importante sabermos que as regras de trabalho devem ser claras desde os primeiros momentos. O professor deve conversar com os alunos sempre numa postura que conduzirá o clima e criará as condições para que todos se respeitem e aprendam a trabalhar juntos. Nossa sugestão é que o professor estabeleça uma forma de trabalho que se repita a cada dia, criando uma rotina específica da oficina de vivência teatral. Propomos que o professor e os estudantes se sentem no chão em círculo, criando um ambiente agradável para os alunos se soltarem. Desde o primeiro dia, ele deve explicar como vai funcionar o trabalho e pedir que cada um se apresente, diga seu nome e por que está ali. Deve explicar ainda que as atividades dessa oficina serão realizadas com exercícios corporais, com a imaginação e com a criatividade de cada um. Também deve ser solicitado a todos que venham para o espaço de trabalho com roupas próprias, folgadas de tecidos flexíveis, malhas ou moletom. E deve ser avisado de que irão trabalhar muitas vezes descalços. Nem sempre o grupo aceita todas essas regras imediatamente. Trabalhei um período com adolescentes em uma favela do Rio de Janeiro, e nos primeiros dias nenhum deles queria tirar o sapato. Percebi essa situação, mas não falei nada.
Fizemos algumas improvisações muito interessantes e tive a sensação de que eles tinham medo de terem os calçados roubados. Nos primeiros dias, ninguém tirava os sapatos. Na segunda semana, iniciei as aulas com exercícios corporais mais vigorosos, de muitos aquecimentos, para que depois eles, cansados e suados, aceitassem tirar o sapato e relaxar. Foi difícil compreender como eles precisavam de mais tempo para acreditar em mim e no grupo como cúmplices e parceiros. Como podemos deduzir, cada orientador precisa perceber o seu grupo e adequar todas as ideias propostas àquele momento e àquele grupo de pessoas. Dória, 2009, páginas 180 a 181. A sequência diária de atividades numa oficina de vivência teatral pode ser estar 1. Aquecimento. Inicie o trabalho com exercícios corporais que deixem o grupo bem animado para a improvisação. Esse aquecimento pode ser feito com música ou não. Indicamos o trabalho básico de alongamentos do corpo, feito lentamente até a abertura máxima, de modo a explorar suas possibilidades espaciais. Depois também, lentamente, deve-se voltar à posição normal num processo de contenção. Expansão e contenção são fundamentais para quem quer usar o seu corpo artisticamente. Faça esse exercício devagar, oriente seus alunos para que não tenham pressa e o repitam pelo menos 3 vezes, explorando cada vez mais possibilidades corporais, orientando-os também para que nesse momento cada um só olhe para o seu próprio corpo, para sua espacialização. Cada aluno tem um tempo diferente e é importante que no aquecimento esse tempo seja respeitado. 2. Trabalho corporal de relaxamento e concentração. Peça aos alunos para deitar e relaxarem. Coloque uma música propícia para isso e conduza a um relaxamento leve, orientando-os a soltar o corpo no chão, parte por parte, de forma pausada e calma. Depois, diga-lhes que retomem o movimento lentamente, parte a parte, até todo o corpo estar se mexendo. 3. Divisão de turma em grupos para improvisação. Propõe a divisão do grupo em subgrupos de 5 ou 6 pessoas. A improvisação poderá ser com palavra ou não, então defina esse aspecto com o grupo. Cada subgrupo deve ter claro o tema da improvisação e estabelecer onde, quando e com quem acontece. Dê ao grupo um tempo para discutir as relações entre os personagens, o que acontecerá. A ação, o conflito, deve ser definido pelos subgrupos. Peça que eles estabeleçam uma pequena historinha com um princípio, meio e fim, e defina um tempo de 5 minutos para a apresentação de cada subgrupo. 4. Criação de imagens individuais e coletivas sobre o tema. Esse exercício deve ser proposto de forma suave, sem condicionar os alunos a atingirem um resultado específico. As imagens devem partir de temáticas já estabelecidas com os alunos, as quais são exercícios corporais individuais ou coletivos. Os alunos devem ser estimulados a criarem livremente, sem se preocuparem com questões figurativas ou representativas. Estimule os alunos a ousarem, a se soltarem, fechando os olhos e imaginando formas novas que partem das suas sensações internas. 5. Bate-papo final. Conversas com o grupo no final de cada encontro são importantes. Esse é um momento que pode ajudar a consolidar a relação de grupo operativo e que também pode ser usada para os integrantes comentarem sobre teatro e arte, imaginário, poesia, emoção e expressão. Divisão de tarefas. Figurino, cenário, direção de peça, sonoplastia, iluminação, roteiros e maquiagem são tarefas que compõem uma montagem de uma peça. O grupo deverá dividir-se e cada um dos membros deverá assumir uma dessas tarefas, de forma espontânea, e não conduzido pelo orientador. O grupo deve conversar sobre cada uma dessas funções e as limitações que encontrarão, bem como discutir as possibilidades de trabalhar com materiais criativos e inusitados. Todas essas etapas são sugestões para o orientador de teatro, mas cada um deverá encontrar sua forma própria de trabalhar com adolescentes e jovens. É fundamental
que o orientador de teatro repense diariamente a sua postura e as suas intervenções na oficina de criação teatral. Trabalho com um grupo de teatro. Quando um grupo de pessoas se torna um grupo de teatro dentro de uma escola ou não, existem algumas regras básicas para sua condução. Como falamos anteriormente, um dos trabalhos mais árduos para o orientador artístico é o de transformar esse coletivo heterogêneo de pessoas num grupo de trabalho, um grupo operativo. Esse conjunto deverá construir um relacionamento com regras definidas de funcionamento das atividades comuns, bem como traçar suas metas e seus objetivos. Não devemos nunca desprezar o prazo da criação artística e da vivência, mas as questões operacionais precisam ser resolvidas e previstas para que as funções sejam determinadas pelo próprio grupo, assim como as regras de convivências. Essas conversas, que definirão o funcionamento do grupo de trabalho, são fundamentais e devem acontecer logo no início, sendo que todos devem ser ouvidos e as decisões e as regras deverão ser organizadas pelos participantes. Isso evitará desgastes e cobranças emocionais. O orientador artístico precisa ter consciência de que seu papel é o de orientar e não de ordenar, mas que também é muito importante a sua presença e a sua capacidade de observação para o bom funcionamento do grupo. Num ambiente de trabalho, no qual todos sabem o seu valor e acreditam num projeto em comum, fica mais fácil conduzir situações delicadas e emocionais que com certeza surgirão. Devemos lembrar que o teatro é um espaço em que conflitos e emoções profundas podem vir à tona, e o orientador precisa ter a clareza do seu papel no grupo, permitindo que as pessoas se expressem, mas não perdendo o foco no objetivo maior do grupo, que é o trabalho. Também devemos saber que é muito importante que o orientador artístico tenha consciência das suas limitações, evitando que o grupo passe a reproduzir uma caricatura de grupo terapêutico, o que será extremamente desastroso e inadequado. Pessoas com grande carga emocional são uma constante nos grupos de teatro e pode ser maravilhosos parceiros na criação, mas não será ali o lugar para a solução de conflitos internos e psíquicos. Se a opção do grupo for o de iniciar o trabalho de criação com a leitura de uma peça de teatro, é fundamental que o orientador mescle as atividades de leitura, discussão e pesquisa com exercícios corporais e improvisações. Ao escolher uma determinada peça de teatro para montar com um determinado grupo, o orientador deve se perguntar a todo momento se esse é realmente o caminho que impulsionará aquelas pessoas para um aprofundamento na vivência do processo de criação teatral. A pesquisa originada da leitura de uma peça terá as seguintes etapas: investigar dados sobre o período histórico em que se passa a história, discutir com os alunos sobre o período histórico que caracteriza a peça e o atual momento histórico, acontecimento político, social e de comportamento, pesquisar sobre as manifestações artísticas e culturais do período em que a peça foi escrita, discutir sobre as pesquisas realizadas, escolher elementos artísticos para a montagem da peça. Nessa escolha, deixe os alunos terem a liberdade de ousar, definir músicas e figurinos com a participação dos alunos, debater e correlacionar fatos da peça com acontecimentos atuais. A construção de um espetáculo exige dedicação e muito trabalho de todos os envolvidos. Entretanto, o processo de criação deve ser respeitado e vivenciado plenamente, questionando todas as determinações e exigências externas, refletindo sobre a viabilidade e as possibilidades do grupo. Um grupo de teatro amador tem o direito de se questionar sobre datas, compromissos e expectativas, reconsiderando e revalidando seus comprometimentos em qualquer momento do processo de criação. Afinal, ser amador é amar sua arte acima de tudo.
É provável que em algum momento aconteçam situações de desequilíbrio emocional dentro do grupo, razão pela qual o orientador precisa ter consciência do seu papel como condutor do processo de criação, estimulando o grupo, fornecendo-lhe elementos para ampliar seu repertório de conhecimento de arte e tendo firmeza para eliminar situações de desrespeito a qualquer um dos integrantes do grupo. A decisão sobre a distribuição dos personagens é sempre muito delicada e cada orientador precisa encontrar a sua forma de trabalho em cada grupo, propondo improvisações e jogos nos quais os integrantes do grupo podem se experimentar os personagens. Assim, o orientador pode conduzir o grupo para a escolha de personagens de um modo mais natural, mais orgânico. O processo de criação é especial, e o espetáculo que será originado desse processo pode não corresponder à expectativa de algumas pessoas, mas o orientador deve manter a autoconfiança de todo o grupo quanto às escolhas que foram feitas. É sempre um aprendizado e uma surpresa o modo como a plateia reage. O espaço, o tempo e a palavra. Quando orientamos um grupo de teatro com o objetivo de montagem de uma peça, o orientador desse grupo deve considerar algumas questões durante seu trabalho. A primeira delas diz respeito à temática que será desenvolvida. Como afirmamos anteriormente, essa temática pode surgir com base em jogos dramáticos, improvisações ou mesmo conversas com o grupo. Se o grupo optar pela escrita da peça, existem várias técnicas de escrita coletiva que partem de pressuposto de criação muito semelhante às proposições de Giannini Rodari. Para a criação oral de história com as crianças, mas é importante que o orientador faça o grupo refletir sobre o papel da escrita e delegue essa tarefa para um ou mais integrantes que queiram vivenciar o processo de criação de uma dramaturgia. Eles podem iniciar de um tema improvisar, e diante dessas improvisações, os integrantes encarregados da dramaturgia podem escrever cenas que serão novamente lidas, vivenciadas com base em novas improvisações e, mais uma vez, reescritas. Esse é um processo coletivo que é bastante complexo e que demanda tempo suficiente para que todas essas etapas sejam vivenciadas. Entretanto, se a opção for por uma peça de teatro já escrita, então o orientador deve ter o cuidado de refletir com os integrantes sobre o fato de que o encontro entre estes grupo e esta peça é único e especial, e que será desse embate que surgirá o espetáculo. A leitura que o grupo fará da peça, as associações de ideias que seus membros farão com base no texto escrito, é que abrirão caminho para a sua realização artística. Em qualquer uma dessas opções, o orientador deverá conduzir os integrantes para exercícios de criação e reflexão sobre dramaturgia, sobre o tempo, espaço e sobre comunicação. Um espetáculo é feito por muitas pessoas, para outras muitas pessoas. E na essência do teatro encontramos máscaras, rituais, palavras dentro de um determinado espaço e que criam um tempo único particular. Vejamos a seguir algumas considerações sobre o espaço, o tempo e a palavra no teatro. O espaço. Devemos saber que a escolha do espaço no qual vamos apresentar um espetáculo deve partir do foco de interesse do nosso grupo, da temática escolhida, de que tipo de relação se pretende ter com a plateia, de quais possibilidades temos naquele momento e quais possibilidades o grupo pode criar com novas propostas de utilização do espaço. O espaço para a apresentação de um espetáculo pode ter muitas formas diferentes. Na maioria das cidades brasileiras, encontramos auditórios que são chamados de teatro e que têm normalmente um palco elevado e uma plateia frontal. Essa configuração espacial do teatro não é a única, e também na maior parte dos auditórios espalhados pelo país não é muito favorável à apresentação de um espetáculo teatral.
por conter erros técnicos básicos que dificultam muito a execução dos trabalhos. O palco italiano, que tem a configuração de plateia frontal, e o palco elevado tem requisitos técnicos que muitas vezes não são respeitados. Um espetáculo pode ser apresentado de muitas maneiras: em um palco elevado de frente para a plateia, palco italiano, no centro do teatro com o público em volta, teatro de arena, com o público disposto em forma de meia-lua, semi-arena, no centro de um corredor com plateia dos dois lados, com 2 ou 3 tablados de altura de 60 centímetros, disposto em formas diferentes e com a plateia entre os tablados. O espetáculo também pode ser feito na rua, em uma praça ou dentro de espaços públicos, como um hospital ou até mesmo uma igreja. Como e por que essas escolhas podem ser feitas? Tudo depende do tema central do espetáculo e da relação que queremos estabelecer com a plateia. Dória 2009, página 72. Se o teatro nasceu da forma circular, originada pela cerimônia religiosa que caracterizava as primeiras manifestações teatrais na Grécia, então é importante considerar que a forma de um teatro frontal, como se tem na maioria das cidades, com seus auditórios denominados de teatro, é apenas uma das opções que podemos ter ao projetarmos um espetáculo. No período da Idade Média, por exemplo, o teatro era apresentado dentro das igrejas e mais tarde passou a ser apresentado na área externa das igrejas e na praça do mercado. Nessa época surgiu uma nova forma de representação, com cenários simultâneos sobre os carros, palcos ou carroças. Na Itália medieval, palhaços, bufões e comediantes se apresentavam em palcos improvisados. Essas troupes criaram uma forma de teatro bastante popular que se chamava Commedia dell'arte. Nesse teatro, os autores não tinham um texto previamente ensaiado, mas somente um roteiro, e durante o espetáculo cada autor improvisava e contracenava com os outros. Até hoje, todos os artistas que optaram pelo teatro de rua podem encontrar na Commedia dell'arte a inspiração para a criação e a forma de interpretação de seus personagens. Na Inglaterra, durante o período elizabetano do século XVI, o teatro teve um grande desenvolvimento. O edifício teatral era construído em madeira, em formato poligonal e com até 3 níveis. Foi no Teatro Globe, em Londres, que William Shakespeare montou suas peças. Construído em madeira, foi destruído por um incêndio e depois reconstruído. Até hoje, o Globe mantém um grupo de teatro com apresentações diárias das peças de Shakespeare, comédias e tragédias. O público pode assistir ao espetáculo sentado, pagando ingressos mais caros e que precisam ser comprados com grande antecedência, ou em pé junto ao palco, pagando ingressos bem mais caros e que podem ser comprados até mesmo no dia da apresentação. O palco do Teatro Globe é elevado do piso popular cerca de 1,5 m, tendo um mezanino no qual ficam os músicos e podem ser feitas cenas como a famosa cena de balcão de Romeu e Julieta. Dependendo de peças, uma passarela é montada dividindo o público, que ficará em pé em 2 grupos, e as cenas acontecem em todos os espaços, às vezes simultaneamente. O palco é nu, não tem quase nenhum cenário, e o espetáculo conta com a capacidade de interpretação dos atores, com o texto maravilhoso de Shakespeare, com o jogo de contracena que os atores exercitam com maestria, e com a magia de um teatro a céu aberto, com as mudanças de tempo da natureza envolvendo os atores e os espectadores. O palco italiano, criado na Renascença, é a melhor criação na arquitetura teatral para atender a um teatro que pretende
criar uma ilusão estética, com a sua caixa cênica e com as grandes possibilidades que oferecem para movimentação de cenários e efeitos que dependem da utilização de maquinário. Chamamos maquinária todos os recursos cênicos que um teatro pode ter, que depende do espaço sobre o palco, no qual são instaladas a sofita, onde estão as varas de iluminação e de cenários, e o urdimento, dependendo da amplitude desse espaço e dos recursos cenotécnicos possíveis. Vários cenários podem subir e descer com o trabalho dos maquinistas ou cenotécnicos. A sala italiana apresenta um edifício retangular dividido em duas partes distintas, a cena e a plateia, privilegiando-se a separação pelo proscênio e a ribalta entre área de representação e espaço destinado ao público. A boca de cena formava a moldura de um quadro vivo que o espectador contemplava como uma pintura. Esta divisão entre palco e plateia foi definida posteriormente por Antoine como a teoria da quarta parede. A parede da cena transparente para o espectador, que tem a ilusão que a cena é uma ação real, onde os atores atuam independente e livremente. Orsi, 2006, página 36, grifo do original. O orientador de um grupo de teatro amador vai se deparar com esse questionamento, e é fundamental que ele se questione e coloque para todos os integrantes este tipo de pergunta: por que vamos nos apresentar neste espaço? Para quê? Quase todas as cidades têm um auditório ou um cinema que pode ser aproveitado como teatro. Mas antes de pensar que essa é a única opção que existe, um grupo de teatro precisa conhecer um pouco mais sobre os vários espaços cênicos existentes e se questionar sobre o auditório da sua cidade e suas condições técnicas. Na maioria das cidades brasileiras, esses auditórios foram construídos de forma aleatória, sem a consultoria especializada, resultando em péssimas salas de espetáculos. Um palco italiano precisa ter uma boca de cena, largura de 8 a 10 metros, profundidade mínima de 8 metros e atrás da cortina de fundo rotunda, mais a mesma medida, 8 metros, para se ter onde colocar os cenários. A altura da caixa cênica, ou o pé direito do palco, para seguir corretamente o modelo italiano, deve ter cerca de 18 metros para que se faça o urdinamento. Estrutura metálica composta de várias partes, como piso, sofita e varas, sendo que o espaço existente em cima do palco serve para movimentação de cenários e varas de luz. Além disso, o espaço precisa ter em cada lateral 2 metros de coxias para a movimentação dos atores, lugares onde pode ficar antes de entrar em cena, geralmente nas duas laterais e nos fundos do palco. O lugar da plateia deve ser feito com um cálculo cuidadoso de inclinação para que todos possam assistir os espetáculos com uma boa visão. O edifício teatral deve ter revestimentos acústicos adequados, além de atender à questão de segurança e prevenção de incêndios, e apresentar saídas adequadas para o público, saídas estratégicas para atores e cenários. É preciso ainda que sejam realizados cálculos por engenheiros eletricistas acerca da capacidade elétrica que possa suportar a carga necessária para o uso da quantidade de refletores, iluminação específica para teatro, adequada para a iluminação dos espetáculos. Um projeto arquitetônico para um teatro demanda tempo e uma boa equipe de trabalho, e não deve ser feito sem a consultoria de cenotécnicos experientes. Quando não se tem um espaço como o que descrevemos, ou mesmo não se tem dinheiro suficiente para a construção de um palco italiano, pode
se pensar em outras alternativas. É importante lembrar que o palco italiano é apenas uma das possibilidades de espaço cênico e que, embora ele possa ser maravilhoso, precisa ser planejado e executado de acordo com todas as regras técnicas necessárias. Senão, teremos um auditório com palco sem profundidade, sem pé direito adequado e com problema de acústica. Hoje, os edifícios teatrais podem surgir também do aproveitamento de galpões ou mesmo de urbanização de edifícios públicos em áreas anteriormente degradadas, gerando espaços multiusos muito interessantes e ricos em possibilidades para as encenações do teatro contemporâneo. Nesses espaços também é importante o cuidado com a altura do pé direito do edifício. Sempre que possível, deve-se consultar um cenotécnico para a adaptação do espaço e a instalação de varas de luz e cenário, bem como para avaliação das possibilidades de se instalarem cortinas para se criar a ambientação necessária ao espetáculo, além de coxias para os atores. As arquibancadas geralmente são modulares e móveis, o que é excelente para as experimentações do teatro contemporâneo. Dória, 2009, página 85 a 86. O grupo de teatro pode escolher entre se apresentar ao ar livre ou mesmo dentro de espaços alternativos. Esses espaços podem ser utilizados normalmente para outras funções, e o grupo pode pesquisar na sua cidade locais que poderão ser reutilizados para a apresentação dessa peça. Por todo o país, grupos de teatros de ruas fazem uma opção pelas apresentações ao ar livre, por considerarem que o artista deve ir até onde o povo está. São grupos que criam espetáculos em que se utilizam técnicas circenses, maquiagens e figurinos alegres e coloridos, buscando referência na comédia dell'arte, com seus tipos populares. A opção pelo teatro de rua é extremamente rica e responde a uma demanda de um país com uma população extremamente carente, sem recursos para comprar um ingresso para um espetáculo. São espetáculos muitas vezes extremamente complexos, apesar da aparente simplicidade sendo fruto de pesquisas e investigação de técnicas cênicas e de propostas pedagógicas. A opção pela utilização de espaços que não foram planejados para o teatro é muito interessante, porque gera uma reflexão sobre o uso do espaço público pela população, as relações entre indivíduo e sociedade e entre indivíduo e Estado são colocadas em primeiro plano nesse tipo de montagem teatral. A escolha do espaço no qual vamos apresentar um espetáculo não deve ser casual. É uma escolha que irá interferir profundamente na relação entre os atores e o público e faz parte do espetáculo. Um grupo de jovens precisa pensar nessas questões juntamente com o seu orientador artístico, escolhendo esse espaço de forma livre e criativa. O tempo. O tempo no teatro é fundamental. Mas que tempo é esse? Temos o tempo do desenvolvimento da peça, o tempo cênico, o ritmo do espetáculo, o tempo histórico a que a peça nos remete e temos o tempo real do espectador. Então, se o tempo não é um só, nem mesmo constitui uma verdade absoluta, então podemos partir do pressuposto que norteou a criação da arte moderna, isto é, o tempo na arte não tem nenhum compromisso com o tempo real, mas sim com o tempo interno a cada criação artística. As vanguardas estéticas do século XX introduziram a fragmentação, a ruptura e a quebra nas obras de arte. Como isso interfere no teatro? Como afirma Anatole Rosenfeld
em 1965, página 56, o tempo e o espaço cênicos nada têm a ver com o tempo e o espaço empírico da plateia. O teatro do século XX, como mencionamos, quebrou significativamente com a lei das 3 unidades, concretizando a ideia de que o teatro não tem que definir tempo, ação e lugar. Deve fazê-lo somente quando isso for necessário e fundamental. Na maioria das peças escritas a partir do século XX, os dramaturgos estão preocupados em discutir as referências rígidas desses 3 elementos. Essa discussão acaba gerando textos mais fragmentados, complexos, que propõem novas linguagens para a encenação. O teatro começa a inclinar-se para o cinema, arte do século XX, com a sua revolucionária concepção do olhar como determinador da sequência e com a possibilidade de se compor uma história a partir de vários olhares com diferentes ângulos. Dória, 2009, página 99. É fundamental que o orientador de teatro, numa escola, busque o maior conhecimento dos movimentos artísticos em todas as áreas: artes visuais, música, dança, literatura, cinema e teatro. Serão esses conhecimentos que constituirão um repertório para as futuras escolhas e percursos no processo de criação artística. A palavra. A palavra é um dos alicerces de constituição da forma teatral, assim como o corpo, o som e a luz. Entretanto, é com a palavra e com a poética que cada autor constrói e expõe a sua visão de mundo. Portanto, é importante refletirmos sobre a especificidade da dramaturgia e de como ela se constrói. Ao lermos uma peça de teatro, precisamos estar atentos para não nos limitarmos a uma visão única do texto, num formato fechado. Devemos saber que todos os textos de teatro são obras que dialogam com o momento e com o grupo que está estudando o texto. No período clássico, por exemplo, o texto ocupava um lugar primordial, pois se encarava o texto dramático como literatura. Entretanto, hoje sabemos que o texto escrito para ser dramatizado é um roteiro que depende da leitura dos autores e de toda a equipe envolvida na sua encenação. Ao tomar contato com um texto de teatro, é importante tentar entender quais são os temas fundamentais para o autor, o que é essencial no texto e o que foi determinado por contingência da época ou do período artístico ao qual o autor pertenceu. Também é fundamental ouvirmos o grupo, escutar as sensações que cada um teve ao ler o texto, discuti-lo profundamente, fazer associações com o momento, a cidade e o país em que estamos. Será na conjunção entre estes 3 elementos, espaço, tempo e palavra, que o espetáculo de teatro será constituído, e sempre o teatro estará falando de homens e mulheres, de suas paixões e medo, de suas relações internas e externas, trazendo à tona a sociedade em que vivemos, essas pessoas e o mundo que elas constroem. Esse poder de crítica e desnudamento é parte intrínseca do teatro e constitui sua força ao discutir e expor emoções, pensamentos e comportamentos, desnudando a sociedade e a história. É a partir da compreensão das redes que interligam o texto tanto à realidade sociopolítica quanto à realidade psíquica e também a própria essência desse texto, que se percebe a especialização inerente ao texto e na qual se concretiza a poética textual. Nesse sentido, o espaço cênico é o lugar de conjunção do simbólico e do imaginário, do simbolismo de
todos e do imaginário de cada um. Uberfield, 2005, página 180. Para concluirmos, sugerimos que os interessados em vivenciar uma atividade de criação teatral devem buscar na própria essência do teatro os caminhos para essa prática. Se o teatro vai ser vivenciado na escola, que o orientador artístico tenha consciência da faixa etária com a qual vai trabalhar e das especificidades do fazer teatral, respeitando as crianças em seu imaginário, respeitando as especificidades dessa arte que envolve criatividade, jogos, invenção e experimentação. Síntese: o teatro é uma arte que mescla palavra, imagem, som, ação, luz, poesia e dramaticidade. É uma arte aberta e dinâmica, que sempre está sendo reinventada. No processo de criação teatral, acontece uma mistura de artesanato e sofisticação, teoria e prática, espontaneidade e construção estética, racionalidade e irracionalidade, criatividade e técnica. O teatro pode ser vivenciado tanto por artistas profissionais como por amadores, que são artistas que não vivem da sua arte, mas a vivenciam apaixonadamente. A vivência dos grupos de teatro amadores, assim como das companhias e grupos profissionais, tem características muito diferentes das atividades e da vivência teatral que podemos desenvolver na escola. A vivência teatral dentro da escola não deve ser denominada de teatro, mas sim de jogo dramático. O jogo dramático não deve ser como objetivo um espetáculo final, mas sim uma vivência de criatividade e expressão. A dinâmica de uma oficina de criação é sempre a mesma: o estímulo, a descoberta da expressividade de cada aluno e a construção de um espaço coletivo de criação e vivência teatral. O orientador artístico precisa ter consciência de que seu papel é o de orientar e não o de ordenar, mas que também são muito importantes a sua presença e a sua capacidade de observação para o bom funcionamento do grupo. Indicação cultural. Para trabalhar com crianças e jovens, é da maior importância o conhecimento das etapas psicológicas pertinentes a cada faixa etária. O estudo da psicologia e o conhecimento das teorias psicanalísticas são fundamentais para que um orientador de teatro possa respeitar cada criança, adolescente ou jovem em suas vivências particulares. Também é fundamental ler peças de teatro e assistir a espetáculos de teatro. O conhecimento sobre literatura, artes visuais, cinema e música, bem como a leitura de textos sobre esses temas, complementam e enriquecem a formação. Todas essas atividades ampliam o repertório interno e contribuem para a formação de um arte-educador.